Então, queridos, vamos começar então o programa Momento Raízes, falando sobre Samuel. Nós vamos começar a falar sobre o livro de 1ª e 2ª Samuel. Mas como eu já havia comentado, vamos falar um pouco sobre Samuel, vamos falar um pouco sobre a sua família, vamos falar um pouco sobre o contexto social da sua época, da época que vivia os seus pais, da época que ele foi crescendo, criança, adolescente. Importante a gente ter esse painel aí, esse cenário, tá bom? Por que é importante? O livro de Samuel, né, 1º, 2º Samuel, todos os livros são importantes, logicamente, mas o livro de Samuel, ele faz uma transição que é bastante importante para a nossa compreensão da Bíblia, e compreensão principalmente do Antigo Testamento. Primeiro porque ele pega aquele contexto social da época de Juízes, ali ele vai fazendo uma transição para a época da monarquia depois, com o rei Saul, mas também porque ele foi um dos maiores homens líderes que já teve em Israel. Há de se comparar por muitos teólogos, muitos estudiosos, né, que comparam Samuel. Então, por isso que é importante nós conhecermos. Por isso que é importante nós conhecermos aí essa história de Samuel, tá bom? Os livros de Samuel, eles vão nos dar a compreensão do Antigo Testamento, eles vão nos trazer informações a respeito da transição do período dos juízes de Israel para a monarquia, e também eles vão servir, o 1º e 2º Samuel, ele já começa a te dar uma introdução para o livro de Reis e livro de Crônicas. Eu sou apaixonado por 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica. Também os livros de Samuel, eles têm uma característica assim, que eles vão começar, para tu poder entender melhor os livros proféticos. O livro de Samuel vai começar a te dar uma luz, né, que depois, quando tu começar a ler os livros proféticos, tu vai conseguir entender um pouco mais, né? Então, o que acontece? O livro de Samuel, está lá em 1º de Samuel, o livro de Samuel, ele começa dizendo assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E aqui é interessante as curiosidades do texto bíblico, tá bom? Então, ele começa dizendo que esse homem era de Ramataim. E fala assim, Zofim. Não é que seja o sobrenome da cidade. Esse homem era de Ramataim e ele era um zofita. Zofita, ele está dizendo que esse homem, ele vinha de uma descendência de levitas da casa de Deus. Por isso chama Zofita, chama Zofim. Ele era da cidade de Ramataim, ele era um zofita. Não que todos de Ramataim sejam zofitas. Ele descendia, aqui está dizendo o local da origem, o local que ele morava e também a sua descendência. Então está dizendo que Eucana já vinha de uma família de pessoas que serviam a Deus. E está dizendo que ele era da região montanhosa de Efraim. E ele está dizendo que esse homem tinha 2 mulheres. Uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Pastor, quem foi a primeira mulher? Foi Ana ou foi Penina? Querido, segundo o texto bíblico, nós estamos vendo, a não ser que eles queiram botar em ordem alfabética, nós estamos vendo o texto bíblico falar primeiro em Ana. Então, possivelmente, provavelmente, a primeira esposa de Eucana foi Ana. Por isso que fala primeiro Ana, para depois, então, falar Penina. Essas curiosidades são interessantes de a gente ler e atentamente, né? E também, possivelmente, ele casou com Ana, então ele já tinha um carinho muito maior por ela, mas como ela não poderia dar descendência para ele, ele casa então com Penina, para que pudesse então gerar a sua descendência, tá bem? Então, todos os anos, a palavra vai dizer,
na sequência, que todos os anos esse homem ele subia da cidade, da sua cidade, da região montanhosa ali de Efraim, e ele ia com a sua família para adorar em Siló, sacrificar ao Senhor em Siló. Eles não faziam seu sacrifício ali, eles levavam tudo, ele levava os seus animais, ele levava tudo que ele ia sacrificar e toda a sua casa, e eles subiam a Siló. Siló é um lugar que ficava a cerca de 38 quilômetros ao norte de Jerusalém, então era um lugar bastante distante. Mas por quê? Vamos ter essa curiosidade, vamos aprender, vamos ter uma fé mais edificada, inteligente. Por que eles iam a Siló? Qual é a diferença? Por que eles não poderiam fazer na sua região? Escuta, nós já vimos no livro de Juízes, no capítulo 18, no capítulo 18, se eu não me engano, que existia uma ordem ali, um acordo, um acerto, onde eles resolveram, o povo hebreu resolveu montar o tabernáculo na região, num lugar chamado Siló. Né? Eles montaram a tenda, e nós já vimos também lá em Levítico, se eu não me engano, quando nós estudamos tabernáculo, e nós podemos ver que tabernáculo, na época não existiam os templos, não existiam as igrejas, e Deus ordena a construção de um tabernáculo, basicamente, rudemente falando, era um grande pavilhão de lona, era muito grande, todo cercado com um muro também, lona modo de falar, tá? Porque eram peles, e existia todo um muro, vocês vão lembrar, eu coloquei as fotos depois, tinha ali o pátio onde ficavam os animais, tinha o altar do sacrifício, depois entrando tinha o santo lugar, depois tinha o santo dos santos, tinha o véu que separava, vocês vão lembrar disso, tá? Isso daí era o tabernáculo. E quando em Juízes 18 houve ali um acerto e que esse tabernáculo era montado e desmontado conforme o povo de Israel ia andando, ele ia parando, ele ia sendo montado conforme a ordem de caminhada de Deus. Quando chegam lá no livro de Josué, de Juízes, capítulo 18, se eu não estou enganado, então mostra o tabernáculo sendo montado no lugar chamado Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntava então em Siló. Se ajuntava ali em Siló. Eles resolvem montar definitivamente o tabernáculo em Siló. Todos os filhos de Israel se juntam ali, eles montam o tabernáculo, montam a tenda da congregação, né? E conforme estava escrito, né? Conforme estava determinado, então Siló, a partir daquele momento, passa a ser o local de culto, passa a ser o local, por exemplo, mal falando, aonde estava a grande catedral, né? O grande local de culto, o grande local de adoração, o grande templo, né? E essa montagem desse tabernáculo faz com que Siló se torne o principal local de culto de toda a Palestina. Se eu estou dizendo que foi o principal local de culto de toda a Palestina, então é porque existiam outros locais. Mas o principal local determinado, local principal mesmo, mais glorioso, o mais glorioso local de culto, ficava em Siló. Né? E ali, seguindo aqui a leitura, nós vamos ver que ali, para aquela região, multidões de pessoas se dirigiam todos os anos e para adorar, para sacrificar a Deus, né, se juntavam ali, e ali também estava o sacerdote, né, o principal sacerdote, os outros sacerdotes também, mas o principal sacerdote da época, que era o sacerdote Eli, ele estava ali, ele que tomava conta do tabernáculo, e também ele era o juiz, né, o juiz de Israel naquele tempo, tá bom? Então Siló, por que eles iam para Siló? Porque era o lugar mais glorioso de culto daquele tempo, tá? Então, se nós formos seguindo a leitura, nós vamos ver que todos os anos esse homem ele subia para a cidade de Siló para adorar, para sacrificar ao Senhor, né? Lá estava o sacerdote Eli, estavam os seus filhos, Ofni e Finéias, né, que eram sacerdotes do Senhor. E a palavra vai dizer
que quando Eucana oferecia sacrifícios lá em Siló, no templo, e aí quando entra essa parte de sacrifícios, nós já vimos alguma coisa quando nós estudamos o livro de Levítico, mas é interessante de repente dar uma retornadinha lá para dar uma lida. Interessante, é bacana. Então, Eucana subia e oferecia os sacrifícios. E a palavra vai dizer que como ele amava mais a Ana, ele dava porção dobrada para Ana. Ana recebia uma porção dobrada, porque era amada por Eucana, embora que fosse estéril, né? Então, mais um motivo assim para a gente pensar, né? Concordar. Olha, Ana foi a primeira esposa. Mas vamos ser curiosos na Bíblia. Que porção que é essa? Porque a gente passa a vida toda ouvindo falar sobre Eucana, sobre Ana, sobre a porção, né? Então, o que acontece? Se a gente for ver o livro de Levítico, nós vamos ver ali as ofertas que existiam, os sacrifícios que existiam, nós vamos ver ofertas pacíficas, né? Nós vamos ver ali vários tipos, e nós vamos ver também que para cada tipo de oferta, para cada tipo de sacrifício, existia um sacrifício diferente, né? Existia desde da pombinha, né? Desde a pombinha. Então, o que acontece? Até porque o Eucana era de uma família que também tinha condições. Eu imagino, ele tinha lá suas ovelhas, ele tinha lá o seu gado, ele tinha lá a sua situação, e ele separava isso e ele subia para Siló com a sua família, ele ia lá sacrificar. Segundo a lei do sacrifício, que está lá na lei que está lá no Levítico, né, essas ofertas pacíficas, como é que elas eram feitas? Pegava o animal, o sangue era derramado nos pés do altar, a gordura era queimada no fogo, a parte do peito e a parte do ombro direito era porção do sacerdote. Ali não se podia mexer, era do sacerdote. O restante que sobrava dessa oferta, desse animal, desse sacrifício, né, era para que a família então pudesse consumir, para que a família pudesse festejar, né? Então, quem estava fazendo aquela oferta, cada família tinha sua oferta, cada família tinha o seu sacrifício. Eucana pegava aquilo, o sangue já tinha sido derramado no altar, a gordura já tinha sido queimada, a parte do sacerdote já tinha sido tirado, que era o peito e o ombro direito, e o restante era dele e da família dele. Então, dentro disso, ele pegava e dividia com a família a porção. Olha, tanto para ti, tanto para ti, tanto para ti. E ele dava a porção que era de Penina e dos seus filhos. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada, né? Então, quando se fala sobre a porção dobrada de Ana, é sobre isso, né? Penina recebia lá uma porção considerável, porque ela tinha, a Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas, né? E Ana, mesmo assim, mesmo sendo estéril, recebia uma porção dobrada. Eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que eu devo ter lido em algum lugar ou escutado em algum lugar que Eucana com Penina tinha 10 filhos, contando filhos e filhas. Não tenho certeza, né? Com Ana não tinha nenhum, como nós sabemos, e por causa disso Penina zombava de Ana, né, por ela não ter filhos, e isso ia fazendo com que Ana fosse cada vez mais infeliz. Ano após ano, durante muito tempo, Ana permanece estéril, Ana permanece numa condição de tristeza, de humilhação, de vergonha, suportando provocações de Penina, né? A situação de Ana, então, emocional, sentimental, situação psicológica dela, cada vez ali ficava pior. Eu sempre digo isso, vamos entrar dentro do contexto, né? Vamos como se nós estivéssemos visualizando a pessoa, como se nós estivéssemos visualizando a situação, aí realmente nós vamos conseguir entender,
Não adianta só passar os olhos em cima da Bíblia, precisamos entender o que a pessoa realmente estava passando, porque senão muitas vezes nós não conseguimos nem compreender a grandeza do que Deus fez. Né? Isso não só no caso de Ana, mas em todos os casos. Mas quando a gente começa a querer olhar para aquele momento de Ana, para a vida de Ana, nós encontramos ali uma pessoa estéril, nós encontramos ali uma pessoa infeliz, e nós encontramos ali uma pessoa que era odiada e, de certa forma, eu quero crer também, que era invejada por Penina. Agora, a Bíblia vai dizer que em determinado momento, em determinada ocasião, numa dessas subidas a Siló, Ana foi ao santuário de Deus, e aqui nós vamos fazer um resumo, né? E ela prometeu para Deus que se ela tivesse um filho, ela dedicaria ao Senhor essa criança. Agora a Bíblia vai nos dizer, e aí começa a ficar interessante, a Bíblia começa a nos dizer que todos os anos eles iam a Siló. Então provavelmente, e Ana sempre naquela tristeza, sempre naquela infelicidade, então há de se entender que não apenas em Siló, mas quem sabe no seu dia a dia, Ana por muitas vezes já tinha colocado para Deus a sua angústia, a sua ansiedade, a sua necessidade. Mas por que mudou? O que mudou? Por que antes ela continuou por muito tempo estéril, mas em algum momento ela sobe no mesmo lugar, na mesma região, no mesmo tabernáculo, tudo igual, e a partir dali ela ora de novo a mesma oração? Não foi a mesma oração, irmão. Não foi. O que mudou? Por que antes o milagre não vinha e agora o milagre veio? O que mudou? O que fez com que Deus realmente naquele momento atendesse a oração? A oração dela mudou, o coração dela mudou, a disposição dela mudou. Eles iam todos os anos ela estava angustiada, todos os anos era a mesma preocupação, a mesma necessidade, a mesma coisa. Mas dessa vez, quando ela ora, ela diz para Deus: me dá um filho, e eu vou te devolver esse filho. Eu vou consagrá-lo para ti. Então, qual é a diferença de todos os anos para aquele ano? Foi somente quando ela prometeu devolver para Deus aquilo que Deus estaria dando para ela. É que Deus não ouviu a sua oração, ele já tinha ouvido. Ele não tinha era atendido. Deus, ele sempre vai ouvir tua oração. A diferença é que ele pode ou não atender. E no caso de Ana, e em muitos casos que eu conheço, né, Deus não atendeu. E tem casos que Deus não está atendendo. Deus não está atendendo. E não vai atender. Porque foi somente quando ela prometeu devolver para Deus é que Deus atendeu a oração e creditou a ela e liberou para ela o milagre. O milagre só aconteceu no momento em que ela resolveu, que ela se dispôs a compartilhar. Não é meu, a prosperidade não é minha, a abundância não é minha, tudo é teu. Eu aprendi a orar de uma forma, há alguns anos, pelo próprio Espírito, e tenho feito dessa forma por muitos anos, e talvez seja por isso, acredito mesmo que seja por isso, que Deus tem operado na nossa vida em meio aos desafios. Eu sempre digo para Deus: me dá para mim, para que eu possa repartir. Me unge, para que eu possa ungir. Me dá sabedoria, para que eu saiba orientar. Nada é para mim. Me dá para mim. E quem me conhece há muito tempo sabe. Condição financeira, Deus me dá, eu distribuo. Seja para a igreja, seja para quem precisar. Tudo que vem para mim não é para mim. Deus, me dá para mim, para que eu distribua. Me unge, para que eu possa ungir. Me capacita para que eu possa fortalecer.
Me dá sabedoria para que eu possa... Nada é para mim. Eu não digo me dá sabedoria para que eu possa crescer. Me dá sabedoria para que eu possa... Não, não. Eu aprendi, querido. Aprendi que Deus só dá algo para quem está pronto e está disposto a devolver. Ah, mas Deus tem me abençoado. Querido, tu não tem ideia de quanto que Deus poderia estar te abençoando. Ah, mas não tem me faltado nada. Querido, tu não tem ideia. Não faltar é diferente de ter abundância. Escuta, quando o povo estava no deserto, não faltou alimento, porque tinha o maná. Mas o maná era aquela porção diária. Não tinha uma abundância. É isso que eu estou falando. Tá? Então vamos estar atentos nisso. Vamos estar atentos. A palavra diz assim, ó, vocês oram e vocês não recebem, porque vocês não sabem orar. Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês não sabem pedir. Ana ficou muitos anos sendo estéril, estando naquela condição de infelicidade, de tristeza, porque ela não sabia orar, porque ela não sabia pedir. No momento em que ela chega aquele dia na presença de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai dizer, me dá para mim que eu vou te devolver. E aí Deus abençoa. Aí Deus abençoa. Não, mas se é para mim devolver, eu vou ficar com o quê? Já vai ver. Já vai ver como é que Deus trata quem tem um coração disposto e disponível. Já vai ver. Somente então quando ela entende e ela promete devolver, ela promete compartilhar, ela promete não segurar, ela promete renunciar, um coração renunciador, aí então o milagre começa a ser gerado. Porque Deus só dá algo para quem está pronto para devolver. Tá bom? Seja na área que for, irmão. Foi assim também com Abraão. Né? Abraão foi prosperado por quê? Porque quando Deus pediu Isaac, seu único filho, o filho da promessa, mas isso aqui é a minha promessa. Abraão, onde está teu coração? Eu quero Isaac. Se tu quer Isaac, é Isaac que tu vai ter, irmão. Foi o que Abraão falou para Deus. Deus, se tu quer Isaac, é Isaac que tu vai ter. Foi o que Ana Deus, se tu quer Samuel, é Samuel que tu vai ter. Isso é o posicionamento de fé. Isso é vida com Deus. Isso é vida com Deus. O resto é festa, perdão, é fé gospel, é fé emocional, é o quê? Né? Então, o que muda na oração dela? Na verdade, mudou no coração. Na verdade, mudou na mente. Ana não quis um filho para falar que era dela. Ana não quis um filho para afrontar Penina. Ana não quis um filho para se mostrar capaz. Ela tinha um propósito muito maior dentro do seu coração. Ela tinha um entendimento muito maior. Sabe, nós todos queremos muitas coisas e não há mal nisso. Nós oramos por muitas coisas e não há mal nisso. Seja prosperidade financeira, seja o que for. Mas eu quero te perguntar, antes que tu continue pedindo, quem sabe nessa noite tu vai, a partir dessa noite, a partir dessa noite tu vai começar a mudar a tua forma de orar como Ana mudou. Qual é o teu propósito, irmão? Para que tu precisa? Para que tu quer? Isso vai definir se Deus vai atender ou não, porque tu pode passar a vida inteira sendo estéril, irmão. Ana, se não muda a oração, Ana, se não muda o entendimento, ela passaria a vida inteira sendo estéril. Eu conheço muita pessoa que passa a vida inteira sendo estéril. Está colhendo meia dúzia de fruto e está achando que está sendo próspero. E na verdade não. Na verdade não é assim. Então, começa a pensar nisso. Começa a pensar na tua vida. Aquilo que tu tens colocado na presença de Deus. Qual é o teu propósito? O meu propósito, já falei, dá para mim, Deus. Para que eu possa repartir. E eu vou te falar, quem me conhece sabe que é assim. Sabe que é assim. Eu estou sempre repartindo, estou sempre compartilhando. Quem me conhece de anos aí sabe, tem testemunho aí. Não faço nada para me honrar, porque o propósito não é esse. Qual é o teu propósito?
né? Então, o teu propósito define o momento do milagre. O propósito de Ana mudou, o milagre. Quem sabe a oração dela no ano anterior era assim: eu não suporto mais Penina, me dá um filho porque eu quero mostrar para ser infeliz. Pode ser, pode ser. Veio o milagre? Não veio. Ah, porque eu quero ser mais importante para Eucana. Veio o milagre? Não veio. Ah, porque eu quero que Israel veja como é que eu estou prosperando. Veio? Não veio. Não veio. Ah? Então, ela tem um propósito, ela muda a sua oração e ela faz esse propósito ela faz com Deus. Olha, tu me dá para mim e eu vou te devolver. E aí entra um negócio interessante. Isso é um vício, isso é problemático. Ela engravida, Samuel nasce e ela não cumpriu o voto, ela não entregou Samuel. Não, só se fosse no nosso tempo com algumas pessoas. Porque no momento em que Samuel nasceu, chegou um momento em que ela foi até o santuário, ela foi até o tabernáculo e ela cumpriu o voto que ela havia feito e ela entregou Samuel a serviço do tabernáculo. E desde pequeno, então, Samuel começou a servir o Senhor juntamente com o sacerdote Eli. Ela ficou cerca de, se eu não estou enganado, ficou cerca de 5 anos, Samuel em casa, e quando o menino fez 5 anos, eles foram novamente até o tabernáculo, e ela entregou o menino ali para o sacerdote Eli. Então, ela realmente, ela fez o voto e ela cumpriu o voto. Tem vezes que tem votos que não são aceitos, irmão. Tem propósito que não são aceitos, porque Deus sabe. Deus sabe que tu não vai cumprir. E também tem aquele propósito de tolo, voto de tolo, né? Não, me dá um carro para mim. Isso aí, conversinha, né? Todo mundo já sabe essa conversinha. Me dá um carro para mim, porque eu vou levar todo mundo pro culto, e porque eu não sei o que lá do culto, porque eu vou levar pro... Irmão, dá 2, 3 meses. Deus começa a te prosperar, tu começa a sair da presença de Deus. É sempre assim, é sempre assim. São poucas anos que a gente encontra, né? São poucas anos que a gente encontra. Enquanto ela cumpria com a sua obrigação, enquanto ela entregava aquilo que deveria de ser entregue realmente, a palavra diz que ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fizer, que cumpra, né? A vida dela começa a mudar. Nós vamos ver aqui, a leitura é muito bonita, eu estou resumindo só. A vida dela começa a mudar, aquela pessoa que ela tinha uma tristeza, aquela pessoa que se sentia humilhada, o coração dela começa a ser transformado. O coração, a mente dela começa a mudar e ela começa, aquela pessoa que ela estava num clamor choroso e humilhado na presença de Deus, agora ela já não está mais num clamor de humilhação, mas se tu for ler a Bíblia vai dizer que ela começa a agradecer a Deus, porque Deus restaurou a sua dignidade. A partir dali, ela começa a se sentir uma pessoa totalmente diferente. Deus começa a restaurar a vida dela, Deus começa a restaurar as emoções, Deus começa a restaurar o relacionamento, porque Eucana tinha um problema de relacionamento. Eucana dizia assim: por que tu tá triste? Por um acaso eu não tenho te dado uma porção dobrada? Por um acaso eu não tenho me dedicado para ti? Por acaso eu não tenho... Então existia ali uma tristeza que estava afetando até mesmo o relacionamento conjugal, o convívio familiar. Mas a partir do momento em que ela faz aquele voto, ela cumpre o voto, começa um movimento de restauração na sua vida pessoal, e isso vai atingindo a sua vida familiar também, e a palavra vai dizer que ela agradece a Deus porque a sua dignidade começa a ser restaurada. A palavra vai dizer que os inimigos já não zombam mais dela, e isso faz com que ela
comece a se tornar uma pessoa mais feliz. Nós vimos antes que ela não era feliz. Eucana dizia, por que tu não é feliz? E é interessante, porque ela vai dizer assim, a palavra vai dizer que ela começa a cantar, e ela diz assim, o meu coração exulta em Deus, aquele que é o meu Senhor. Ninguém é santo como o Senhor. Veja como é que uma pessoa passa a ter uma vida totalmente restaurada. Ela diz assim, não há rocha como o nosso Deus. Interessante. A restauração do ânimo, da esperança, da fé, porque ela mudou a compreensão dela. Ela não reteve mais. Ela não reteve mais. E tudo começa a mudar. Milagre gerado, situação conjugal, situação emocional, sentimental, porque primeiro tem que mudar a tua situação espiritual, para depois mudar a tua situação emocional, para depois mudar a tua situação sentimental. A partir que mudar a situação sentimental, começa a mudar a situação do teu relacionamento também. No momento que mudou tudo isso, começa a mudar a tua situação financeira também. Isso é prosperidade. Prosperidade é um pacote. Ou como se diz hoje em dia, alguns gostam de dizer, prosperidade é um combo. Tá bom? Agora tem esses detalhes assim que nos chamam a atenção aqui na vida de Ana. Viu que a gente não poderia entrar logo na questão do ofício de Samuel? Tem esses detalhes aqui que são importantes, né? Alguns detalhes. Ana só recebeu depois que resolveu entregar, né? Só recebeu quando se dispôs a dar, só recebeu quando esteve pronta para compartilhar. E de verdade, porque ela foi lá e ela cumpriu. Ela cumpriu mesmo o que ela estava falando. Sabe? Ela fez realmente. Então, se tu quer só para ti, querido, tu vai ter um maná todos os dias, não vai te faltar nada. Tu vai, de repente, vai ter mais que alguns, mas abundância tu não vai ter. Prosperar tu não vai ter. Esquece. Outro detalhe. Ah, pastor, não é assim. Bom, tudo bem, eu tenho 30 anos nisso, de repente tu tem mais conhecimento que eu, o Espírito Santo fala com cada um, revela a cada um, conforme a sua vontade. Pode ser que tu tenha a tua revelação e eu posso estar errado. Tá bom. Segunda coisa, segundo detalhe. Se Penina não afrontasse Ana todos os dias, possivelmente Ana não teria tomado uma atitude diferente para resolver aquela situação. Então, o que acontece? Tem pessoas que vão estar ao nosso redor perturbando. Isso já aconteceu comigo. Tem uma pessoa que eu já comentei algumas vezes, não vou dizer o nome, não vou dizer o local, mas um lugar onde eu trabalhei 4 anos, onde eu fui humilhado demais. Fui humilhado demais. Minha pressão, sem mentira e exageros, 19, 20, 21. Eu sentia minha cabeça estalando. E eu não tenho problema de pressão. Era ambiental. Era terrível. Eu ganhava bem pouco. Muitas vezes eu pensei de me levantar e pedir demissão, mas eu precisava daquele bem pouco para pagar a casa, para, enfim, pagar luz, algumas coisas. Naquela época, nosso rancho, nossas compras mensais, vinha da pastora aqui para casa, só que a gente fazia milagre. Deus fazia milagre na nossa vida. Porque era de 300 a 400 reais com material de limpeza. Com material de limpeza. Nós não conseguíamos mais do que isso. E eu fiquei 4 anos e eu disse para Deus, eu não vou aceitar isso. E às vezes o que precisa para mudar a tua vida é uma motivação. Né? O que precisa para mudar a tua vida é alguém que te impulsione, alguma situação. Né? Então, nem toda situação, nem toda porta que se fecha é maldição, nem toda situação é totalmente
contra ti, por isso que a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Eu fiquei 4 anos tendo que suportar situações bem difíceis mesmo, mas esses 4 anos, essas situações, essa pessoa, ela acabou cooperando para o meu bem, foi o que me motivou a mudar de situação. Quando apareceu o concurso, eu peguei, disse, eu preciso passar, eu não suporto mais isso, eu preciso passar, eu não suporto mais isso, mas eu não posso sair daqui, eu preciso resolver a minha situação. Né? Então, essa pessoa, ela, com toda a sua ira, arrogância, sei lá, né? Essa pessoa acabou sendo um instrumento de Deus para me abençoar. Né? A sua vida cooperou para o meu bem. A sua ira cooperou para o meu bem. Tudo que ele me dizia, né, cooperou para o meu bem. Tá bom? Então são detalhes para a gente pensar e para a gente aprender. E são coisas que se tu só lê a Bíblia sem pensar, né? Só lê a Bíblia para dizer que leu, sempre, não tem valor nenhum. Fecha e vai Netflix, alguma coisa assim. Quer ver? Ah, pastor, mas se eu vou dar o que eu tenho, com o que eu fico? Não sei se tu sabe, não sei se tu já deu o trabalho de ler, de estudar. Ana, ela determinou de mudar a vida. Determinou de ser fiel naquelas coisas que ela estava retendo. Uma coisa é tu ter e outra coisa é tu ter abundância. Ela pega Samuel e devolve. O que é de Deus é de Deus. Entregou Samuel. Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Tá? Tem muitos que não sabem. Só fala de Samuel. Mas depois de Samuel, ela teve 5 filhos mais. Sabe o que é isso, irmão? É abundância. É abundância. Não te ilude com que o Deus está me dando é bom. Escuta, Deus não quer te dar bom, Ele quer te dar o melhor. Eu vim para que vocês tenham vida. Vida é bom? É bom. Mas a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham paz, mas que essa paz seja permanente. Eu vim para que vocês tenham descanso. Imagina, Deus está falando não de pouca coisa, Ele está falando de muitas coisas. Se tu devolve, eu vim para que vocês prosperem, não para que vocês tenham pouca coisa, mas que vocês venham prosperar. Seja na área que for, financeira, o que for. O problema é que tu fica retendo o que é bom. Se tu retém, Samuel era bom? Lógico que era bom. Lógico que era bom. Se ela tivesse retido Samuel, ela tinha ficado somente com Samuel. Como ela entregou, Deus deu 5 vezes mais para ela. Tem coisa que é semente, irmão. Tem coisa que é semente do milagre. Tem coisa que é semente da abundância e da promessa e do propósito de Deus para a nossa vida. Semente não é nosso. Semente a gente não retém. Semente a gente devolve para a terra. Semente a gente devolve para a terra. Para que a terra venha cultivar. E foi isso que ela fez. Ela entregou o que era de Deus. E Deus devolveu 5 vezes mais. A abundância. A abundância de quem é fiel. Se tu for fiel, Deus sempre vai te fazer abundar, prosperar naquilo que tu tinha uma escassez. Ana tinha uma escassez. Né? E fez um voto, e fez um propósito, e foi fiel daquilo ali. Ela mudou a sua vida a partir daquela oração. Ela foi fiel a Deus. E a partir dali, Deus trouxe uma abundância naquilo que ela era, naquilo que ela tinha escassez, naquela área da sua vida que tinha uma escassez. Né? Outro detalhe para conhecimento, nesse voto de Ana, Ana disse assim, olha, tu me der um filho, eu vou te devolver, mas também vai dizer assim, ó, nunca passará navalha na barba e no cabelo desse menino. Eu acho que está lá em 1 de Samuel, acho que é no capítulo 1, verso 11, acho que na sequência, bem no início mesmo ali, quando ela está ali fazendo aquele clamor dela no templo, né? Ela vai dizer, Senhor dos exércitos, Senhor meu Deus, se tu me deres a atenção, se tu olhares para a humilhação da tua serva nesse momento, se tu olhares para a minha situação,
se tu olhares para a minha ansiedade, para a minha angústia, para a minha amargura, e se tu te lembrares de mim, ou seja, se tu responder para mim, e tu me deres um filho, eu vou consagrar, algumas versões vai dizer, eu dedicarei essa criança para ti, ou seja, eu vou consagrar ele para ti, eu vou entregar ele para ti. E por todos os dias da sua vida não passará navalha sobre o seu cabelo e sobre a sua barba. O seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Ela fez esse voto, ela fez 2 votos, na verdade. Ela fez que um ela entregaria e ela fez também o outro dizendo que não passaria navalha. O que é isso? Alguns já podem já ter ouvido falar sobre isso. Essa questão do cabelo e essa questão da barba é um voto específico que se fazia antigamente, chamado voto nazireu. Como é que é feito esse voto nazireu? A palavra nazireu, ela significa justamente isso, consagrado, ela significa separado, né? E o voto nazireu é isso, ele vai indicar uma separação, uma consagração especial de uma pessoa para Deus. Geralmente, esse voto era feito pessoalmente, a pessoa que fazia e por um tempo determinado, né? Era uma questão voluntária e por um tempo específico, né? Dificilmente não por toda a sua vida. O caso mais conhecido desse voto de nazireu é o caso de Sansão. Sansão era nazireu. Além dessa questão da barba e do cabelo, o voto de nazireu ele compreendia também que aqueles que estavam nesse voto, eles não poderiam tomar vinho, eles não poderiam tomar qualquer tipo de bebida que fosse levedada. Um exemplo, assim, o vinho é levedado, a cerveja é levedada, né? Se nós formos, por exemplo, vodka, uísque, alguma coisa assim, são destilados, né? Já pegando para a questão da cerveja, acho que o saquê, né, também é levedado, eu acredito que sim, né? Mas a cerveja, o vinho. Então, o nazireu ele não podia, durante o seu período de voto, de nazirado, ele não poderia, champanhe também, ele não poderia tomar esse tipo de bebida. O nazireu não podia cortar cabelo, o nazireu não podia fazer a sua barba durante esse período de separação. Essa questão dos nazireus está lá no livro de Números, dá uma olhada lá, nós já passamos por eles também, né? Outro detalhe, durante ali o seu voto, ele também não poderia se aproximar, para evitar uma contaminação, ele não poderia se aproximar de nenhum tipo de cadáver, mesmo sendo, tipo de cadáver que eu digo assim, mesmo sendo que fosse o seu parente o mais próximo, né, a mãe, o pai, ele não poderia se aproximar do cadáver. A Bíblia diz que Ana disse, olha, por toda a sua vida. Eu não sei, sinceramente, eu não cheguei a estudar a respeito disso, falhei nisso. Eu não sei se Samuel passou a vida toda dentro desse propósito nazireu. Nazireu esse voto era muito pessoal, era voluntário e era por um tempo específico. A história mostra que em alguns momentos os pais fizeram, antes dos seus filhos nascerem. Mas eu não sei se realmente Samuel, ao longo da sua vida, seguiu esse voto de Ana. Realmente eu não sei. Nós temos aí, nesse voto de nazireu, nós temos aí, então, nós temos Sansão, nós temos Samuel, né? Também no livro de Atos, nós vamos encontrar um momento em que o apóstolo Paulo se dispõe também a fazer o voto nazireu. Então, nós já temos também um exemplo no Novo Testamento, mas é bem raro, o Novo Testamento é bem raro, isso daí realmente é uma questão do Antigo Testamento. Então, voltando, Samuel, ele nasce e fica ali com Eli.
Então isso significa que Samuel ele nasce ainda no tempo em que Israel era governado pelos juízes, né? Ele foi gerado por Ana, uma mulher que não podia ter filhos. Ele vive no tempo dos juízes, e quem lidera a nação de Israel, quem lidera esse povo de Israel naquele tempo era o sacerdote Eli, que era além, ele fazia ali o seu serviço sacerdócio, fazia ali o seu serviço de profeta, mas também ele fazia também a parte do serviço, ele era o chefe militar e também o chefe político da região, do povo de Israel daquele tempo, né? Então, Samuel cresce até os seus 5 anos, Ana vai até o tabernáculo e entrega o menino para serviço do santuário. Está lá no livro de 1 de Samuel, no capítulo 1, no verso 24, onde vai dizer que depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, para a casa do Senhor em Siló. Estou resumindo a palavra. E quando ela chega lá, no tabernáculo, eles levam o menino, e ela, encontrando com o sacerdote, encontrando com Eli, ela vai dizer: olha, eu juro que eu sou aquela pessoa, eu sou aquela mulher que esteve aqui 5 anos atrás, orando ao teu lado, conversando contigo, orando ao Senhor, clamando e pedindo um milagre, e pedindo realmente que Deus me concedesse o meu pedido. Porque naquele momento ali que ela estava clamando, Eli até pensou que ela estivesse bêbada, assim como muitos ficavam, e ela achou que ele estivesse, mas ela vai, ela diz assim: viu, eu sou aquela pessoa, naquele tempo lá, que tu pensou, eu recebi um milagre, e eu fiz um voto naquele dia, e eu estou aqui agora para cumprir a minha parte, né? A minha parte. Deus, ele me atendeu, ele não apenas me ouviu, mas ele me atendeu, e por isso agora eu retorno aqui com essa criança e eu dedico ao Senhor essa criança, ao Senhor, não a Eli, mas eu dedico a Deus essa criança. Então Samuel, ele foi consagrado ao Senhor, e ele ficou, a partir daquele dia ali, consagram aquele menino, né, para serviço do templo. E a partir dali, então, ele começa no serviço do santuário, junto com o profeta Eli. Ele vai aprendendo ali. Ele não era um homem de todo ruim. O Eli foi um homem que ele governou Israel por cerca de 40 anos, com todas as suas atividades de profeta, de sacerdote, de chefe político, de chefe militar, resolvendo todas as situações. E nós já vimos que no tempo de Moisés eram muitas situações. Mas ele se envolve tanto. O problema de Eli foi esse. Ele não tinha um problema de caráter. O problema é que ele se envolve tanto com as tarefas de Israel, ele se envolve tanto com as tarefas da nação, com as tarefas do tabernáculo, que ele acaba se descuidando de coisas que eram muito básicas. Ele acaba se descuidando até mesmo da casa dele. Eu não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com a igreja, que não se deva preocupar com a obra de Deus. Não é isso. Não é isso. O problema não é que a gente não deva de se preocupar. A gente tem que se preocupar. A gente não pode descuidar de outras coisas, né? A gente tem que conseguir fazer tudo. E onde que foi o erro ali de Eli? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, embora que eles estivessem à frente também do ministério, eles eram sacerdotes, a verdade é que eles não queriam ouvir Deus, eles se recusavam a ouvir Deus. Eles eram vaidosos, eles eram gananciosos,
eles tinham um pensamento de riqueza, eles tinham um pensamento de grandeza. É interessante, será que nos nossos dias nós temos líderes que são assim também? Não. As histórias se repetem, irmão. Os tempos se repetem. Os tempos se repetem. Infelizmente, há de se dizer, há de se queimar, cortar na própria pele, cortar na própria carne. A igreja, ela sempre foi corrupta, irmão, desde o Antigo Testamento. Hoje em dia nós temos aí muitos modelos, mas aí as pessoas, porque a igreja mudou. Não, a igreja não mudou, irmão. A igreja mudou em alguns aspectos, mas na questão da corrupção, irmão, sempre existiu. Sempre existiu. Né? Só vem crescendo, mas sempre existiu. A igreja sempre foi corrupta. Infelizmente, há de se concordar, irmão. Para que a gente possa combater alguma coisa, há de se admitir, né? Que existem situações que estão erradas. Como é que o erro vai ser só na família dos outros, na minha família não tem erro? Né? Então os filhos de Eli eram isso, eram gananciosos, eram arrogantes, tinham mania de grandeza, queriam aparecer, né? Assim como tem muito líder hoje nos nossos dias. E isso tudo vai colaborando com um declínio ainda maior de uma sociedade que nós já vimos nos livros de Juízes, uma sociedade que se tornou decadente por causa da sua desobediência. O posicionamento dos sacerdotes acaba influenciando mais ainda a decadência de uma sociedade. E aí nós começamos a pensar, será que nos nossos dias a igreja e alguns dos seus líderes não estão também, de certa forma, com as suas atitudes, com a sua forma de viver, enfim, será que tudo isso, a igreja e a sua liderança nos nossos dias não está também colaborando para o declínio espiritual e moral da sociedade nos nossos dias? Porque existe esse declínio, nós estamos vendo, nós sabemos disso. Existe um declínio espiritual cada vez mais acentuado, existe um declínio moral cada vez mais acentuado. Quem quiser discutir, discuta, mas a verdade é essa. Né? Mas quanto mais diminui o poder da igreja, mais aumenta o poder do pecado. Quanto menos poder de Deus, mais poder de pecado. Então, será que nos nossos dias, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo na vida espiritual, na vida moral da sociedade, é um reflexo da decadência da igreja? Da decadência da igreja dos nossos dias. É isso. Né? É isso. Mas, enfim, vamos lá. Os israelitas, nós vimos Juízes, vimos também Ruth, que os israelitas viviam sob constantes ataques. Estavam sempre sendo atacados, estavam sendo oprimidos, eram um alvo fácil dos filisteus. Mas por quê? Por causa da sua conduta, por causa da sua desobediência. Né? O povo era rebelde e por isso sofria seus ataques e perdia, e era consequência. Consequência da desobediência e da vida que resolveu viver. É que nem nos nossos dias. Consequência, irmão. Não tem muito o que se fazer. E outra, todos eles diziam que tinham fé. Porque nós temos fé, a gente crê em Deus, a gente é filho de Deus. Toda essa conversinha que a gente ouve hoje, isso é antigo, irmão. Isso aí já vem lá do Antigo Testamento. Né? No livro de Juízes todinho. Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos não sei o que lá. Bom, é isso. Isso não é de agora, tá bom? Dentro desse cenário muito maluco, social, político, espiritual, moral, Samuel passa então a sua infância e a sua adolescência e também a sua fase adulta. Né? Até então, servindo desde os 5 anos no tabernáculo, sabendo de Deus, aprendendo com Eli
as coisas de Deus, as coisas do santuário, aprendendo a honrar, mas não tinha ainda uma experiência com Deus. Não tinha tido ainda uma experiência com Deus. Mas quando nós vamos ler no capítulo 3, no verso 7, nós vamos ver isso, nós vamos ver que Samuel não tinha esse conhecimento, ele vinha de uma família de levitas, descendência de levitas, embora com o perfil de Eli, ele vinha sendo bem ensinado, mas ele não tinha ainda uma experiência com Deus. Mas nesse tempo, ali no capítulo 3, nós vamos ver a primeira experiência de Samuel com Deus. Há que se dizer que Samuel tinha cerca de 12 anos quando teve essa primeira experiência sobrenatural com Deus. Alguns outros teólogos vão achar, vão defender que não, que ele já tinha mais tempo, talvez 17, 18, né? Mas a maioria vai concordar que Samuel tinha cerca de 12 anos quando teve a sua primeira experiência pessoal e sobrenatural com Deus. A palavra vai dizer que, estando Samuel deitado, ele ouve alguém chamando: Samuel, Samuel. E ele, como era discípulo de Eli, estava ali para servir o sacerdote, ele se levanta e ele vai até o quarto do sacerdote e eis-me aqui, sacerdote. Eis-me aqui, Eli. O que tu precisa? O que tu queres que eu te faça? E Eli disse assim: o que tu queres aqui? Mas tu me chamou? Não, eu não te chamei. Volta para tua cama. E aí Samuel volta para sua cama, e isso acontece mais uma segunda e uma terceira vez. Na terceira vez que ele se levanta, sempre achando que é Eli que está chamando ele, ele vai novamente lá no quarto de Eli, e ele vai dizer: olha, tu me chamou, o que tu precisa? Nesse tempo aí, nesse momento, Eli entende o que está acontecendo. Eli até então está dizendo: esse cara está variando, esse guri está variando, né? Tá. Mas na terceira vez Eli entende que era o Senhor que estava se manifestando pessoalmente para o jovem Samuel, né? E aí Eli instrui o jovem Samuel dizendo assim: olha, vai e te deita novamente. E se tu ouvir novamente esse chamado, tu vais dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E foi assim: Samuel sai do quarto de Eli, vai lá, se deita novamente, e novamente vem a voz: Samuel, Samuel. E ele se fala assim: ó, o teu servo te ouve. Interessante isso. Ali, o primeiro relacionamento começa de Samuel com Deus. Mas por que Eli? Porque Eli diz assim: ele poderia ter dito, pois não. Por que responder dessa forma? Fala, porque o teu servo te ouve. Escuta, querido, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Deus quer saber duas coisas: se tu está ouvindo e se tu está disposto, disponível. Duas coisas que Deus quer saber, duas coisas que Deus quer encontrar em nós: capacidade de ouvir e capacidade de obedecer. A partir daquele momento, Samuel começa a conhecer Deus. A partir daquele momento, Deus ele começa, primeiro, porque ela nunca teve experiência nenhuma, aí ele tem aquela experiência, e aí de uma forma gradativa, Deus ele começa a se manifestar cada vez mais, Deus começa a revelar cada vez mais, Deus começa a falar cada vez mais através de Samuel. Ainda ali no capítulo 3, Deus ele começa a tratar já Samuel como um profeta, como uma espécie de profeta, porque ele começa a revelar coisas para Samuel. E uma das coisas que ele revela é assim: eu vou fazer uma coisa em Israel que todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ouvir. Vai tinir nos ouvidos de todos, né? E naquele mesmo dia,
eu me levantarei contra, eu vou fazer algo contra a casa de Eli. Eu vou fazer contra a casa de Eli aquilo que eu tenho falado para ele. Há muito tempo que eu tenho avisado, há muito tempo que eu tenho dito para Eli que eu vou julgar a casa dele de uma forma definitiva. Por quê? Por causa da iniquidade que ele sabe que existe, mas que ele permite que siga acontecendo. Já vimos isso, já falamos também sobre isso. Ele sabe o que os seus filhos estão fazendo. Ele sabe o que pessoas estão fazendo ao seu redor. Ele sabe o que pessoas estão fazendo dentro da sua casa. Mas ele continua aceitando. Ele continua fazendo de conta que não tem importância nenhuma. Eu já avisei, eu tenho dito, eu tenho avisado. Mas ele tem feito como se ele não conhece. Ele tem aceitado. E ele não tem repreendido isso dentro da sua casa, no seu meio, no seu convívio. Ele tem aceitado no seu convívio coisa que não era para aceitar. E por isso eu vou me levantar contra a casa dele. Até agora eu prosperei ele. Até agora eu tolerei ele. Mas agora basta. E conforme Samuel vai crescendo, Deus vai trazendo mais e mais essas revelações. E essas questões, dessas revelações, vai fazendo com que todo o povo perceba que Deus era com ele. Né? Então já começa a autoridade que era de Eli, já começa a migrar aos poucos para Samuel. Né? Por quê? Porque o povo começa a perceber que Samuel está crescendo e que Deus é com ele. E aí entra uma outra situação. Será que enquanto nós estamos crescendo, a presença de Deus ainda tem sido revelada através da nossa vida? Muitas pessoas, quando elas começam a crescer, pode não perceber, elas começam a perder a presença de Deus. Elas continuam falando em Deus, elas continuam indo no tabernáculo, mas elas começam a perder a presença de Deus. Deus via ali, o povo de Israel via Samuel crescendo, e a presença de Deus era contínua e crescente também. O povo via Samuel prosperando, o povo via Samuel mudando de vida, mas o povo via também a presença de Deus aumentando na vida. Era possível ainda enxergar Deus na vida de Samuel. Será que o crescimento que Deus está nos dando daqui a pouco não tem interferido na revelação dele em nossa vida? Será que a presença dele e a minha obediência, ela está crescendo no mesmo ritmo do crescimento que ele tem me dado, que ele tem dado para ti? Não sei, examine-se o homem a si mesmo. Passado um tempo, conforme havia sido revelado, tu conhece o profeta pelo fruto da profecia, conforme havia sido revelado por Deus, houve um combate, não lembro, possivelmente contra os filisteus, né? Eu acredito que sim. Ofni e Finéias vão a esse combate, levam a arca da aliança, a arca de Deus, nesse combate, a presença de Deus. Nesse combate, os dois morrem. Nesse conflito, dois morrem. Os filisteus tomam a arca, que era o que tinha de mais importante para a nação de Israel. Nesse meio tempo, nessa situação, um mensageiro chega em Siló e vai falar com o sacerdote Eli. A palavra conta que Eli estava na varanda da casa, sentado à sua cadeira, e a sua cadeira estava recostada, estava inclinada, como a gente faz muitas vezes, inclina a cadeira contra a parede. Quando o mensageiro chega dizendo ali que os seus filhos haviam morrido
e que a arca da aliança havia sido tomada pelos filisteus, ele toma um susto, ele acaba caindo, aquela cadeira, ele se desequilibra, já era um homem de idade, a Bíblia diz que ele era pesado, então ele se desequilibra naquela cadeira, e ele cai, e nessa queda ele acaba quebrando o pescoço, e morre ali também. Então ele morre, seus filhos morrem, a arca é perdida, a presença de Deus é perdida, promessa perdida, propósito perdido, tudo é perdido, um monte de situação acontece. Por quê? Porque Eli aceitou na sua casa o que não deveria de ter aceitado, mesmo Deus avisando que aquilo estava errado, mesmo Deus avisando que não era para ele ser influenciado, que não era para aceitar coisa que estava aceita. Eu tenho falado isso tantas vezes, né? Chegou um ponto que Deus deu um basta, e aquilo que havia sido dito realmente se cumpriu. Paciência, né? Um monte de coisa aconteceu porque alguém resolveu aceitar o erro dentro da sua casa e fazer de conta que não estava sabendo de nada. Não entendo bem, não, eu acho até que não faz mal, né? Só um pouquinho. Bom, cada um sabe da sua casa, cada um sabe da sua vida, né? A palavra vai dizer que ao sacerdote e ao profeta cabe anunciar. Tá bem? Então, na sequência da leitura, após a morte de Eli, tem um hiato ali, né? Não parece, né? Mas tem ali um intervalo de tempo entre um profeta e outro. Não começa, o sacerdócio do ministério de Samuel não começa exatamente após a morte de Eli. Existe um tempo ali, um intervalo, e depois, então, Samuel ele começa a aparecer no cenário de Israel, no cenário bíblico, realmente como um líder, e ele começa, aí interessante, ele começa a chamar o povo ao arrependimento. Pode ver que o ministério dele já é um ministério diferente do ministério de Eli, né? Ele começa a chamar o povo ao arrependimento, num tempo onde a palavra de Deus e a manifestação de Deus já era bem pouca, né? Já era bem pouca. A palavra vai dizer que onde não existe profecia, o povo se corrompe, né? Faltava um profeta realmente. E Samuel começa a chamar o povo para o arrependimento. E o povo reconhecia já Samuel como um profeta. As pessoas só vão te ouvir. De que forma que as pessoas te conhecem de verdade? O que elas, quando elas olham para ti, o que elas reconhecem em ti? Né? Nós vimos agora há pouco, uma coisa tem a ver com a outra, irmão. Uma coisa vai sendo costurada na outra. O povo olhava para Samuel e já ia vendo ele como um profeta, como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus, um marido de Deus, um profissional de Deus. As pessoas já iam reconhecendo isso no seu dia a dia. Presença de Deus na vida dele. As pessoas estão reconhecendo isso na nossa vida, será? Será que no nosso casamento as pessoas reconhecem? Será que o marido, quando olha para a esposa, reconhece Deus? Será que a esposa, quando olha para o marido, reconhece Deus? E aí, se não reconhece, acaba que vem corrupção. Mas não é o caso. Ali já existia um profeta. E ele começa a se levantar, e ele começa a chamar o povo para o arrependimento, ele começa a chamar a casa, a família para o arrependimento, para uma mudança de conduta, para uma mudança de pensamento, né? E é interessante, porque ele não, nesse tempo, ele não aparece apenas como, ele começa como profeta, mas lá no 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 7, já vai mostrar ele como um líder militar numa campanha militar na cidade de Mispa, né, contra os filisteus. Ele começa como um profeta, trazendo o povo ao arrependimento, um povo que vinha sendo derrotado e humilhado. Não adianta tu ir em batalhas, irmão, se tu não mudar o posicionamento. Tu vai ser derrotado sempre. Mas ele começa como profeta, trazendo o povo ao arrependimento. Já numa sequência, capítulo 7, nós já vamos ver Samuel aparecendo como um líder militar, numa campanha militar contra os filisteus, na cidade de Mispá.
e ali eles vão ter vitória. Ali começa um tempo de vitória do povo de Israel. Mas primeiro eles tiveram que o quê? Começar a mudar de vida, começar a mudar a situação. Teve que haver um arrependimento. E aí então começa a vir a vitória. A cidade, a região ali, a cidade de Mispá fica na região de Gileade. Gileade, para nós sabermos, fica onde hoje é a Jordânia. Então, das derrotas, das perdas, da humilhação, através do arrependimento, através do conhecimento da palavra, porque diz que Samuel começou a ministrar neles, então, através do começa a ter então um crescimento, começa a ter então vitórias, né? Do arrependimento, através do arrependimento e através da obediência a Deus, através do ouvir a palavra de Deus, se arrepender e mudar, começa então um tempo de vitórias e um tempo de recomeço e restauração na nação de Israel. A partir da batalha de Mispá, Samuel então se coloca também como juiz de Israel. Ali começa também então o seu ministério como líder efetivamente de Israel, ocupando o cargo então que tinha sido de Eli, que até então estava vago. Houve então um período ali, o ministério de Samuel não começa exatamente após a morte de Eli, tá bom? Passado alguns anos, o povo começa, aqui estou resumindo, estou pulando. Passado alguns anos, o povo começa a pedir para Samuel um rei. Eles começam a murmurar entre eles, conversar entre eles, eles começam a querer um rei que lutasse as suas guerras. E até hoje é assim, irmão. Até hoje é assim. Até hoje as pessoas querem que alguém faça o que elas têm que fazer. Né? Não é que eles estivessem rejeitando Samuel. Pô, mas era tanto amor por Samuel, agora não é mais. E aqui já se passou muitos anos. Samuel, que já é de idade, tá bom? Não é que eles estivessem rejeitando Samuel, né? Eles estavam, na verdade, rejeitando a Deus. 1 Samuel, capítulo 8, vai falar essa história. Vai dizer que quando envelheceu, Samuel, ele nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Mas aconteceu com os filhos de Samuel também o que aconteceu com os filhos de Eli. Né? Eles andaram por outros caminhos. Eles se tornaram também gananciosos. Eles começaram a aceitar subornos, se tornaram corruptos. Viu que eu digo? Corrupção não é de agora. Né? E eles começaram a mudar a justiça, a mudar a palavra em benefício próprio. Eles começaram, conforme for bom para mim, eu vou ler a Bíblia. Né? É mais ou menos que nem quase que o nosso sistema judiciário. Hoje em dia, que alguns fazem uma interpretação conforme querem. Mas, enfim, antes que eu seja preso. Por causa dessa situação dos filhos de Samuel, as autoridades de Israel, que nós sabemos que existiam outras autoridades, Samuel, o juiz, era a autoridade máxima, mas tinham ali outras lideranças. Essas lideranças elas se reúnem e elas vão falar com Samuel. E elas disseram, olha, tu já está idoso e os teus filhos, eles não andam pelos mesmos caminhos teus. Então quer dizer o seguinte, eles não tinham nada contra Samuel. Eles ainda reconheciam Samuel como uma pessoa de caráter, uma pessoa, um profeta realmente. Olha, os teus filhos não têm andado pelos mesmos teus caminhos. Então escolhe para nós um rei, para que nos liderem. E aí a palavra vai dizer assim, igual às outras nações. Povinho complicado de entender. Povinho, até hoje é assim. Até hoje é assim. Os caras querem, eles olham para a casa do outro e eles querem
fazer na casa dele o que os outros fazem. Eles olham lá para o cara da família que não é crente, eles querem fazer o que o cara faz lá também. Ele olha, não sei o que, mania de ficar copiando exemplo e aceitando influência, aceitando conselho. Não, nós queremos um rei, que nem as outras nações têm. Nós queremos também. É complicado. Nós vamos morrer velho falando a mesma coisa. Tem coisa que não é para ti, irmão. Tem modelo que não é para ti, irmão. Mas, enfim, é que tem um problema. É um problema. E Israel, povo de Deus, continua sendo influenciado por outras culturas, por outros modelos, por outros exemplos, por outros conselhos, e aceita isso de boa. Até hoje é assim, irmão. Até hoje é assim. E eles não entenderam que enquanto houvesse apenas um juiz, significava que o próprio Deus estava sendo o rei. Por isso eles não se levantam contra Samuel, eles se levantam contra o reinado de Deus. Samuel era apenas o juiz. E eles assim, não queremos mais juiz. Queremos um rei. Então eles estão rejeitando o reinado de Deus sobre a vida deles. Eles queriam alguém lutando pessoalmente as suas guerras, resolvendo as suas crises, fazendo aquilo que eles mesmos teriam que fazer. Precisavam fazer. Até hoje é assim, irmão. Até hoje as pessoas querem, não sabe quantas esses 30 anos, quantas situações. As pessoas querem que os outros lutem as suas guerras. As pessoas querem que os outros resolvam os seus problemas, irmão. É assim. E aí eles disseram para Samuel, olha, nos dá um rei, nos dá alguém que nos lidere. E a palavra vai dizer que isso desagradou a Samuel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10. Desagradou a Samuel, mas Samuel vai lá e ele ora ao Senhor e o Senhor responde. Não, atende eles. Cuidado aí, te preocupa com o que eles estão te pedindo. Atende eles. Não te entristece o teu coração, porque na verdade não foi a você que eles rejeitaram. Não foi tu que eles rejeitaram. Foi a mim. Estão rejeitando a mim como rei deles. Isso está lá, essa oração e esse diálogo de Deus com Samuel está lá. 1 Samuel capítulo 8, verso 10. Aceita, dá conversa para eles, mas diz para eles, né, que o novo rei que eles querem, que essa pessoa que eles querem, vai reivindicar os seus direitos. Não vai ser só, que bacana, nós temos um rei que nem... Não. Essa pessoa vai reivindicar. E é interessante, dá uma olhada lá, nesse versículo, no versículo 10, né, onde Samuel vai falar para o povo de Israel tudo o que eles estão sujeitos a padecer. Eles vão ter que entregar na mão desse rei. Né? E ainda Samuel vai dizer, então, naquele dia, clamareis, olha só o profeta sendo profeta, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vocês determinaram escolheram. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. A palavra vai dizer que, porém, mesmo com tudo isso, o povo não quis ouvir o que Samuel estava avisando e disseram, olha, nós queremos realmente um rei para nós, assim como as outras nações. E é interessante, nós queremos um rei e nós seremos iguais às outras nações. Deus não te chamou para ser igual. Não, Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser uma referência. Deus te chamou para ser uma inspiração. Esquece, irmão. Esquece, consagra a tua vida, irmão. Faz uma separação. Deus te chamou para ser diferente, irmão. Não para ser igual.
Mas desde o Antigo Testamento, o povo de Deus tem mania de querer ser igual, irmão. E depois quer ser abençoado. E depois vai clamar. Ah, por que está acontecendo? Mas aí nesses dias o Senhor não vos ouvirá. Está escrito, irmão. Na verdade, é o que eu disse, ele ouve, ele só não atende. O ouvirá nesse sentido é de responder. Ele vai ouvir, só que ele não vai responder, irmão. Está escrito isso. Mas o povo não quis saber, o povo não quis atender. E nós vamos ver lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, então, Samuel encontrando o primeiro rei, o futuro rei, né, seria ungido o primeiro rei de Israel, que seria o rei Saul. Né? O povo pede um rei e Samuel encontra e consagra Saul, e então esse é o primeiro rei de Israel. E aí termina também a era dos juízes de Israel e começa o regime monárquico na nação de Israel. Mas isso é uma outra história, tá bom? Encerramos por aqui, que tu possa realmente ter crescido um pouco mais no conhecimento, na fé e no discernimento através desse estudo rápido aqui. Tá bom, querido? Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa, sintam-se abraçados, sintam-se abençoados, em nome de Jesus. Grande abraço.